Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sexto ano, professor Juan. Estamos indo para a nossa videoaula 3 do nosso segundo semestre, onde nós vamos trabalhar um pouquinho hoje o Brasil, né? O Brasil, a geologia e o relevo do Brasil. Então vamos fazer algumas recordações antes de nós entrarmos especificadamente. Primeiramente, o índice nosso, Brasil e suas paisagens, ação da natureza e ação humana, as estruturas geológicas do Brasil, que é a nossa aula de hoje, e as principais formas de relevo do Brasil. Ao olharmos o Brasil e suas paisagens, ao olharmos a paisagem de uma paisagem natural ou até mesmo cultural, notamos que a superfície terrestre tem uma irregularidade no seu formato. Nós temos no Brasil terrenos baixos, que são as planícies, nós temos depressões relativas e nós temos também os planaltos. No relevo brasileiro, nós não temos depressão absoluta e nós não temos depressão e nós não temos montanha, porque o Brasil está inserido no meio de uma placa, que é a placa tectônica sul-americana. Aí nós temos imagens bonitas, a Serra da Canastra, Chapada Diamantina, Pantanal Mato Grossense, que a sociedade brasileira está acabando com o Pantanal no ano de 2020. A mesma coisa que esse governo fez com a floresta amazônica no ano de 2019. Está acabando com os recursos naturais sem preservação ambiental. Nós temos aí, ó, duna, nós temos lugar bonito demais no Brasil, as Cataratas do Iguaçu, o Pantanal Mato Grossense é a maior planície inundável de água do mundo, está acabando porque não tem fiscalização por parte do governo. Nós temos aí as dunas de areia no Rio Grande do Norte, o Bondim no Rio de Janeiro. Nós somos um país de imensa cultura, um país de um relevo totalmente diferenciado, altos e baixos. E para agora a gente poder, né, saber um pouquinho melhor, aí vem os agentes endógenos, que nós já vimos que as forças, as correntes de convecção, células de convecção, que vêm do núcleo da Terra, pelo choque das placas tectônicas, que faz acontecer os processos vulcânicos. Os agentes endógenos correspondem às forças endógenas internas, estruturais, o vulcanismo, o terremoto, divididas em orogênicas. Forças horizontais, movimento de placas tectônicas, e pirogênicas. Forças verticais, sorgimento e rebaixamento dos terrenos. Agentes endógenos. Os agentes endógenos correspondem às forças endógenas internas, estruturais, como o vulcanismo e os terremotos, divididas em orogênicas, igual nós acabamos de falar. Olha o que eles podem fazer, ó. Terremoto em Van, na Turquia, na Nova Zelândia. Temos também os agentes exógenos, que são o quê? Os tipos de intemperismo, né? Que é o vento, o sol, a chuva, o homem, a raiz das plantas, que vai modificando o terreno, o relevo. Olha que imagem mais bonita aqui no Rio Barron, em Cairns, na Austrália, e o Rio Colorado, no Arizona, nos Estados Unidos. Isso aqui é modificado pelo próprio homem, a ação eólica, a ação do vento, um tipo de intemperismo que classificamos como intemperismo físico. Aí, ó, olha os agentes exógenos, correspondem às forças externas, elas são modeladoras com processos erosivos, ó, como desgaste, que podemos classificar como os tipos de intemperismo, que nós acabamos de falar aqui um pouquinho agora para vocês. Aí vem também, ó, os fósseis, né, que é aqui em Uberaba, nossa imagem que foi tirada do Museu dos Dinossauros, o tio foi lá tirar essa fotografia, onde a paleontologia, né, fósseis, vestígios de vidas gravados na Terra com mais de 11 mil anos, considerados como fósseis. Aqui em Uberaba nós temos um dos maiores circos paleontológicos nível de Brasil e do mundo, que é o Museu Leeuwenhoek-Price, o Museu de Perópolis. As camadas da Terra, crosta terrestre, manto, núcleo interno e núcleo externo. O relevo é a forma irregular da superfície terrestre. A superfície terrestre é a parte externa da crosta terrestre, ou litosfera, a camada sólida da Terra, que está em constantes transformações, que são causadas por forças internas, estruturais e externas modeladoras, provocando alterações no relevo. E aqui veio a matéria que nós paramos na aula passada, que é o tempo geológico, né? A tabela geológica do tempo, onde a vida se inicia há 4,6 bilhões de anos atrás, na era pré-cambriana,
Aqui eu fiz como relógio para vocês entenderem melhor. Cerca de 2 bilhões de anos atrás, as rochas mais antigas, formação da crosta, primeiras células, evolução das águas, maciças erupções vulcânicas, primeiros fósseis, os primeiros sinais comprovados de vida, primeiros fósseis de molúsculos, plantas, evolução dos anfíbios a partir dos peixes, surgimento dos dinossauros há 70 milhões de anos atrás, no período Jurássico, evolução dos mamíferos, extinção, e no último segundo o surgimento de seres humanos, que aí há 4,6 bilhões de anos, até chegar no dia de hoje, a tabela geológica do tempo. Eu fiz ela no formato de um relógio para vocês entenderem melhor. E agora nós vamos entrar no Brasil, as estruturas geológicas do Brasil. Nós já vimos que nós temos no Brasil e no mundo 3 tipos de rochas: rochas sedimentares, rochas ígneas e rochas metamórficas. Rochas sedimentares formadas por acúmulo de sedimentos, rochas ígneas formadas pela erupção da lava vulcânica e rocha metamórfica formada por pressão e temperatura, que vem do interior da Terra. Então vamos ver qual é a estrutura geológica do Brasil, como é a composição das rochas que tem no Brasil. O Brasil apresenta território com baixa altitude, devido à presença da estrutura geológica da antiga desgastada, predomínio de bacias sedimentares e ausência de dobramentos modernos. O ponto culminante do Brasil é o Pico da Neblina, que tem 2.993,8 metros de altitude, a maior altitude do Brasil. Nós temos aí as placas tectônicas. O Brasil está no meio da placa sul-americana, por esse é o motivo que nós não temos placa, nós não temos terremoto. E agora vem as estruturas geológicas do Brasil, preste atenção em mim. As placas tectônicas se movimentam nos sentidos convergentes e divergentes, que no movimento convergente vai ter a formação de montanha e no movimento divergente vai ter terremoto, principalmente vulcanismo. O Brasil se encontra no meio da placa sul-americana, longe das áreas convergentes ou divergentes, por isso não apresenta vulcanismo ativo nem terremotos ou abalos sísmicos. Ou abalos sísmicos acontecem com baixa magnitude. Os terremotos ou abalos sísmicos no Brasil, decorrentes de movimentos de pequenas rachaduras ou fissuras na placa, exemplo, Minas Gerais, como consequência do terremoto da Cordilheira dos Andes. Quando a terra treme aqui aqui em Uberaba, aqui no Brasil, Brasília, São Paulo, é porque vem da Cordilheira dos Andes, é sismógrafo. O epicentro é onde as placas chocam, hipocentro é onde vai chocar, onde ela vai atingir. Então nós não temos terremotos no Brasil. Agora nós vamos chegar aqui na parte mais interessante para nós aqui hoje. As estruturas geológicas do Brasil. Aí eu tenho maciços ou escudos antigos ou escudos cristalinos. São rochas formadas na era pré-cambriana, 4,5 bilhões de anos a 500 milhões de anos atrás. Presença de rochas cristalinas ricas em minérios, e a sua decomposição é muito rica em minério, igual ferro, igual o quadrilátero ferrífero que nós temos aqui em Minas Gerais. Composição de rochas antigas. Então, automaticamente, com o passar do tempo geológico, ela vai se formar muitos recursos minerais, nesse caso aqui o ferro e o manganês. As bacias sedimentares são áreas rebaixadas com depósitos de sedimentos em camadas que foram formadas no período Paleozoico. As bacias sedimentares são áreas cobertas onde estão as depressões, que vão ter acúmulo de sedimentos. E os dobramentos modernos, eu vou ter as grandes cadeias montanhosas formadas aí recentemente, há 16 milhões de anos atrás, igual a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas nos Estados Unidos e a Cordilheira do Himalaia. Montanhas são dobramentos modernos. Então aqui nós temos a estrutura geológica do Brasil, relevo que tem maciços antigos ou escudos cristalinos, relevo antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. E aí tem as principais formas de relevo, ao planalto, a planície. O Brasil apresenta um relevo com predomínio de planalto desgastados, em virtude de serem geologicamente antigos. E as principais formas do relevo do Brasil. O Brasil tem planalto, superfície acima de 300 metros de altitude. A sua principal característica é o processo de erosão. Planícies de 0 a 200 metros, e aonde tem acúmulo de sedimentos, onde eu vou encontrar rochas sedimentares, e as depressões, que vão de 0 a 500 metros, aonde nós temos aí dois tipos de depressão no mundo: absoluta, abaixo do nível do mar, relativa, do mesmo nível do mar. No Brasil, planalto, planície e depressão relativa. Não tem depressão absoluta no Brasil. A maior depressão absoluta do mundo é o Mar Morto, na Ásia. Aí está as formas de relevo do nosso país.
Certinho? Essa é a nossa videoaula de hoje. Eu aguardo vocês daqui a alguns minutos no aplicativo Zoom. Tenham um bom dia.